Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel com vocês nesse dia de domingo, trazendo a palavra de Deus. A minha esperança é que através da palavra de hoje você se renove e você tenha um relacionamento mais profundo com Deus através da palavra. Hoje a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12. E hoje eu quero compartilhar com vocês o versículo 14. Na realidade, hoje nós vamos focar em duas passagens, mas primeiro eu gostaria de ler Hebreus capítulo 12, versículo 14. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. É só um versículo aqui que a gente leu, mas tem uma mensagem muito profunda. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando o autor dessa carta aos Hebreus, ele encoraja todas as pessoas que estão lendo a carta, recebendo essa carta, a buscarem a santificação, ele mostra ele mostra algo muito interessante com relação a essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação, ela é tão importante para mim e para você, que sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se você quer ver a Deus, o caminho para se ver a Deus é essa santificação. Então, hoje o que a gente vai fazer é tentar entender o que é santificação. E como é que essa santificação ela é aplicada nas nossas vidas. E para ajudar a gente a entender melhor o que é a santificação, a gente tem que abrir uma outra passagem. A gente agora vai para 1 Coríntios capítulo 1. Então abre a sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 1 e a gente vai ler o versículo 1, 2 e 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui em 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Então hoje, à medida que a gente vai falando da santificação, a gente tem que ter em mente esses dois versículos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 1 Coríntios capítulo 1, especificamente o versículo 2. Ok? O que é santificação? Santificação é aquilo que a gente vê no Antigo Testamento. Lá no livro de Levítico, quando estavam sendo construídos os instrumentos para o tabernáculo, estavam sendo dadas todas as direções de como construir o tabernáculo, de como ministrar diante de Deus. O culto estava sendo totalmente lá regulado, sendo revelado como Deus queria que o culto fosse prestado a Ele através dos sacerdotes, sendo revelado para Moisés ali. Aparece muito essa palavra santo. O que quer dizer santo? Santo basicamente significa separado para Deus. Então, se eu falo que, por exemplo, essa casa é santa, na realidade o que eu quero dizer é que essa casa ela é separada para Deus, dedicada para o trabalho de Deus. Então, o que isso significava? Significava que lá no livro de Levítico, se algo era declarado santo, aquilo era exclusivamente para o uso de Deus, totalmente consagrado, totalmente dedicado para Deus, para o serviço de Deus. Então não tinha como a pessoa usar aquilo para uso misto, isso daí não existia. Ou era de Deus ou não era. Então se era de Deus, aquilo automaticamente era declarado santo. Então aquilo deveria ser usado 100% para Deus, para a obra de Deus, para o propósito de Deus, para a glória de Deus, porque era santo. Quando a gente vem aqui para o Novo Testamento, o Novo Testamento continua falando de santidade, de santificação, de santos. Mas agora a gente tem duas coisas aqui
porque agora esse entendimento de santidade, de santificação, de santo, ele é mais profundo. É por isso, então, que a gente vai para 1 Coríntios. Lembrando que santificação é um assunto tão importante que você lembra que Hebreus capítulo 12, versículo 14 fala: sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Então a santificação foi um conceito que começou lá no Antigo Testamento, continua no Novo Testamento, mas no Novo Testamento agora a gente tem um entendimento muito mais profundo. E ele é tão importante que sem esse entendimento do que é santificação, ninguém verá a Deus. É impossível ver a Deus. Então nós precisamos entender o que é santificação. Olha aqui, ó. Aqui em 1 Coríntios é a carta que Paulo está escrevendo lá para a igreja em Corinto. E você lembra que essa igreja em Corinto não era uma igreja tão, entre aspas, santa assim. Era uma igreja cheia de problemas. Se você lê aí toda essa carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que a igreja tinha muito problema. Era divisão por causa de doutrina, era divisão por causa de imoralidade sexual, era divisão por causa de muitos problemas ali. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Mas olha como Paulo se refere a essa igreja aqui, ó. Aqui é o comecinho da carta, então ele está cumprimentando a igreja e ele está se direcionando à igreja. Então olha o que ele fala aqui, ó. Vou começar do versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo então começa a se referir à igreja de Corinto, apesar de todos os problemas que ela estava enfrentando, ele chama essa igreja a igreja de Deus. Ela não é uma igreja de Paulo, não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Apolo, é a igreja de Deus. Por que Paulo começa assim? Porque tinha muita gente nessa igreja que não gostava de Paulo. Eles não apenas tinham problemas de divisão, de brigas, por causa de doutrina, por causa de moralidade, por causa de litígio, mas eles tinham um problema também de divisão por causa de liderança. Alguns gostavam de Pedro, outros gostavam de Apolo, outros gostavam de Paulo, e aí todo mundo estava brigando nessa igreja. Não apenas a igreja era problemática, mas também dentro ali daquele contexto da história, até a cidade de Corinto era vista como uma cidade de moral muito baixa. Tanto é que as pessoas usavam o sinônimo, a palavra corintianizar, como se isso fosse um insulto. E se eu falava assim, se eu chamasse alguém e dissesse para ela assim, você está corintianizando, alguma coisa assim, aquilo era sinônimo de que a pessoa estava indo ladeira abaixo, moralmente, eticamente. Tanto era a má fama da cidade de Corinto e das pessoas que viviam nessa cidade. Mas olha como Paulo se refere a essa igreja aqui na sua carta. A igreja de Deus que está em Corinto. Não é a igreja de Paulo, não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Apolo, é a igreja de Deus. E aqui então você já tem uma pista. Se a igreja é de Deus, então essa igreja está separada para Deus. Ela é de Deus, pertence a Deus. Então necessariamente como ela pertence a Deus, ela deve ser santa, dedicada a Deus. E olha então como é que ele fala. Aos santificados em Cristo Jesus. Então, para a gente entender o que é santificação, a gente tem que entender que santificação tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o estado. É o estado da pessoa. Olha o que ele fala aqui, Paulo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aos santificados em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que santificação é um estado. A partir do momento que você coloca a sua fé em Cristo Jesus para a salvação, naquele momento, através da graça de Deus, você é declarado santo. Você passa a ser santo. Você é agora exclusivamente para a vida, para o uso, para a obra, para a glória de Deus. Você é separado. Você já não faz parte mais de um grupo de pessoas que andam pelo mundo sem Deus, mas a partir do momento que você coloca a sua fé em Jesus Cristo para a sua salvação, então naquele momento você é santo. Por isso Paulo se refere à igreja em Corinto de santificados em Cristo Jesus. É um estado.
Daniel é santo por causa do sacrifício de Jesus na cruz, da mesma maneira que você é santo por causa do sacrifício de Jesus na cruz, da mesma maneira que todos aqueles que declaram a sua fé para a salvação em Cristo Jesus são santos, são separados para Deus, foram consagrados para a glória de Deus. É um estado. Eu sou santo, eu sou separado. Agora, olha como é que continua Paulo falando aqui, se referindo à igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Opa! A gente não é santo? Você não acabou de falar, teacher, que a gente é santo? Como é que então agora a Bíblia fala chamados para ser santos? Porque santificação, santidade na Bíblia tem dois aspectos. É o aspecto de estado, eu sou santo, por causa do momento que eu fui alcançado pela graça de Jesus, naquele momento já eu sou santo, ok? Sou separado. Agora, santidade também significa um processo. É um processo de ser continuamente separado, longe do pecado. Ser separado do pecado, das coisas do mundo, para as coisas de Deus. Então hoje, o que é importante a gente entender é que santidade tem dois aspectos. É um estado, mas ao mesmo tempo é um processo. Quando a Bíblia fala, busque a santificação, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, é a mesma coisa que Paulo quer se referir aqui para chamados para ser santos. Eles estão enfatizando esse processo de santificação. O que é esse processo de santificação? É o ato contínuo de você se esforçar, é o ato contínuo de você se separar cada vez mais das coisas do pecado, das coisas desse mundo, das coisas que não são de Deus, e se voltar para as coisas de Deus. É se separar das coisas pecaminosas e se voltar para as coisas de Deus. Isso é santificação. Isso é chamados para ser santos. Isso é buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando a Bíblia fala de ser santo, ela fala de duas coisas. Aquele momento onde você colocou a sua fé em Cristo Jesus, aquele momento onde Deus te escolheu para derramar a graça dele sobre a sua vida. Você não merecia, mas mesmo assim, Jesus Cristo morreu na cruz por você, e através do Espírito Santo de Deus e da palavra, você teve esse avivamento espiritual onde você reconheceu a graça de Deus através de Jesus Cristo. E agora então você coloca a sua fé para a salvação na obra de Cristo na cruz, crendo que ele é o Filho de Deus, que você é pecador, que ele morreu pelos seus pecados, que através do sacrifício dele na cruz, você tem perdão total dos seus pecados, e da mesma maneira que ele ressuscitou ao terceiro dia, você também há de ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a santificação também à medida que nós continuamos vivendo nesse mundo, a gente continua nesse esforço, nessa luta, nessa batalha espiritual, de cada vez mais sermos puros diante de Deus. Isso é santificação. De sermos cada vez mais, nos afastarmos cada vez mais do pecado e sermos cada vez mais exclusivos para a glória e honra de Deus. Isso é santificação. Agora, por que nós estamos falando disso hoje? Porque hoje nós estamos vivendo uma época onde a fé se torna uma coisa muito privativa, individual, particular. Então hoje é muito comum as pessoas, elas colocarem a fé como se fosse algo individual. E sim, existe esse aspecto individual da fé. Existe sim esse aspecto subjetivo da fé. Existe sim esse aspecto onde cada um vai responder por si mesmo diante de Deus na cruz. Agora, isso não quer dizer que você pode viver a sua fé da maneira que você quer. Isso não quer dizer que eu posso inventar minha própria religião e dizer que porque eu tenho essa religião, essa minha própria percepção de Deus,
que agora eu automaticamente estou salvo. Não, a Bíblia é clara em falar que a santificação é algo que todos os cristãos, aqueles que são declarados santos diante de Deus, eles devem buscar. Então, não é agora a gente sentar no sofá e agora, estou bem agora, estou sossegado. Não, é uma luta contínua, porque a palavra de Deus fala, a carne milita contra o espírito. A carne tem uma batalha, um conflito contínuo com o espírito. E o espírito luta, batalha contra a carne. O que é isso? Que ainda que nós sejamos santos diante de Deus, como Estado, e aí nós somos declarados santos, e somos salvos através de Cristo Jesus, isso não quer dizer que agora nós somos livres do pecado. Não, porque nós ainda habitamos num corpo pecaminoso, nós ainda temos essa natureza pecaminosa, e é por isso que a santificação se torna muito importante. O que é a santificação? É esse processo da gente se separar cada vez mais para Deus, renovando a nossa mente, renovando as nossas palavras, renovando as nossas ações, fazendo com que o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir sejam cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Gente, se eu chegar e falar para você assim, eu amo Jesus, eu sou salvo através de Jesus, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz, eu sou santo, mas a minha vida não reflete essa santidade. O meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, as coisas que faço, não refletem Deus, mas refletem o mundo. Eu vivo como uma pessoa que não conhece a Deus. Isso é buscar a santificação? Não, eu desisti da santificação. Por isso é muito importante hoje, à medida que a gente vai refletindo na palavra de Deus, e à medida que a gente se prepara para voltar aí para o normal, onde a gente volta a ter comunhão na igreja, com os outros santos louvando a Deus, é muito importante então a gente renovar o nosso entendimento do que é santificação. Porque olha, santificação é algo que hoje parece que a gente deixou de lado. Parece que é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente jogou lá num canto ali, e aí a gente só lembra de vez em quando lembra. Santificação não é algo opcional, mas é algo natural. Tanto é que em Hebreus é enfatizado que sem a santificação ninguém verá a Deus. É importante a gente entender que Paulo também, quando ele estava se dirigindo àquela igreja em Corinto, que estava uma bagunça, ele lembra logo no comecinho da carta, ele lembra aqueles cristãos lá de Corinto, olha, a igreja é de Deus. Isso quer dizer que vocês pertencem a Deus. Não se esqueçam que apesar de toda essa bagunça que vocês estão vivendo aí, não se esqueçam que vocês foram santificados em Cristo Jesus. Não é para vocês viverem de acordo com as normas, os costumes, as tradições das pessoas de Corinto, porque vocês agora são santificados em Cristo Jesus. Abandonem esse velho estilo de vida. E ele continua falando, chamados para serem santos. Busquem isso, perseverem, se esforcem nessa busca. Eu sei que é difícil, eu sei que o meio da onde vocês vivem é uma luta. Tanto é que até para quem não vai na igreja, chamar alguém de coríntio, chamar alguém de corintianizar é um insulto. Mas mesmo assim, vocês foram chamados para serem santos. Então foquem nesse chamado. Era essa a mensagem de Paulo. Amados, hoje a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: vamos nos esforçar em buscar essa santidade. Essa santidade começa com uma coisa: aceitando que nós precisamos de Jesus. Aceitando, confessando a nossa necessidade de Jesus. Como é que eu posso ser limpo de uma coisa se eu não reconheço que primeiramente eu estou sujo? Se você não reconhece que algo precisa ser limpo, ou se você não reconhece que algo está sujo, que necessita ser limpo, então não tem como lavar. Por que você vai lavar algo que você não sabe se está sujo e que não necessita ser limpo? Por isso, a primeira coisa que começa é com aceitando a Cristo. Reconhecendo que você é um pecador e que somente através de Cristo Jesus
você alcança esse estado de santidade? A partir do momento que você coloca a sua fé em Cristo, a partir do momento que você confessa a sua necessidade de Cristo, assumindo que você é um pecador e crendo que Jesus Cristo é Deus e que Ele morreu na cruz para salvar você dos seus pecados. E aí, a partir desse momento, quando você coloca a sua fé e crê no sacrifício de Jesus, você passa a ser santo. E aí, então, agora você é revestido de poder para continuar esse processo de santificação. E aí é por isso importante você continuar lendo a palavra, ter comunhão à medida do possível com outros santos para encorajamento, para oração mútua, e aí continuar batalhando essa batalha da fé, essa batalha de cada vez mais ser santo. Amados, que este vídeo possa ser uma bênção na sua vida, que vocês possam ser abençoados hoje. Nos vemos então na próxima semana, através de outros vídeos aí. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficar a par de todas as novidades. Tenham um final de semana abençoado. Fica aqui um abraço do Teacher apertado no seu coração. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.